Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre mais 3 nomes que têm sido especulados recentemente no Paysandu para o decorrer dessa atual temporada. Vale lembrar que são alguns nomes que estão atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, então eu acho que poderia ser uma boa, até porque vai ter muitas oportunidades no mercado. Posso até trazer um vídeo depois a respeito somente desses jogadores que estavam, né, em clubes da Série C, Série D, que foram bem e pode chegar sem custo, né, e vai ter uma janela extra justamente para esses jogadores. Vou trazer aqui todos os detalhes. Que história é essa também de que o Pedro Vitor, atacante ex-Remo, poderia interessar para o decorrer desse ano, até porque falta menos de 6 meses para ele assinar, para ele ficar livre, e já pode assinar um pré-contrato, mas para o ano que vem, para esse meio do ano agora, eu acho uma negociação complicada. Vou trazer os números dele, inclusive, lá na Coreia do Sul, onde tem jogado a segunda divisão. Todos os detalhes aqui para vocês. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conta que sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 69 mil inscritos e 200. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição e bora aqui para mais um vídeo. Vamos começar falando aqui sobre o lateral direito, o Cedric, que tem jogado também a Série C pelo Londrina, onde tem feito uma boa campanha, né, nesse ano. A passagem dele tanto pelo CSA quanto pelo Londrina, até que teve bons números nessa atual temporada. 13 jogos, 1 gol e uma assistência pelo Londrina e mais 16 jogos e 2 passes pelo CSA. Então acabou trocando aí o CSA pelo Londrina, os dois clubes estando na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Jogou metade do ano em um e metade agora no outro. Londrina, se não estiver enganado ainda, tinha alguma chance de se classificar, né? Tem que ver ainda as últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, acho que pode ser sim uma boa contratação, até porque, vale lembrar, não teria nenhum custo, né? Ele está com o contrato perto do fim mesmo, lá no Londrina. Eu lembro dele principalmente no Vitória, muito tempo atrás, né? Caramba, 2000 e... Não, foi antes aí, 2018, 2017 já ouvi falar desse Cedric. Aí em 2021 ele foi bem também pelo Vitória, 43 jogos, um bom desempenho naquele ano. 2021, acho que o Vitória estava na Série B do Campeonato Brasileiro, então já teve algumas participações na Série B do Brasileirão, naquela ocasião, 29 jogos e 2 assistências. Ficou muito tempo também no CSA, 2022, 2023 e agora em 2025, somando as últimas 16 partidas. Acho um bom jogador, pode jogar aí de lateral, já jogou muito tempo também como meio campista, um volante, né, podemos colocar assim, mas essa última temporada dele, o principal tem sido a lateral direita. Tá aqui o desempenho dele na Série C, nota média 6.81, 13 jogos, 9 como titular. Tá aqui também as outras campanhas, né, que ele fez na Série B de 2023 e 2021, quando foi bem também com a equipe do Vitória. Enfim, acho que é uma boa contratação, ficar de olho, até porque a lateral direita tem sido um dos problemas no Paysandu, que aí solucionando o problema do transfer ban, deve ir atrás de pelo menos um jogador para essa função. Outro aqui que foi especulado seria uma opção para centroavante, que é o Léo Passos, ele que tem 26 anos, lembro dele também quando era uma promessa do Palmeiras, no América Mineiro, onde somou até que alguns jogos, né? Enfim, está atualmente no Ituano, também na Série C, onde não teve um bom desempenho, foram apenas 15 jogos, 2 gols e 1 assistência. Jogador que, apesar de ter surgido como uma grande promessa, passou muito tempo ali, 2023 no Primavera, Santo André. Nesse ano também estava no Primavera jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista, onde não foi bem também, né? Então eu ficaria com o pé atrás em relação a essa contratação, porque no Paulistão da segunda divisão só 1 gol em 16 jogos. Na Série C, 2 gols e 1 assistência, apesar de que sempre ele foi o titular, tá? Mesmo com números não tão bons, ele foi titular pelas equipes. No Primavera está aqui o desempenho dele no ano passado, jogou a primeira divisão pelo Santo André também, onde não marcou nenhum gol no Campeonato Paulista do ano passado, então eu ficaria com o pé atrás em relação ao jogador, que igual eu falei para vocês, surgiu muito bem na base do Palmeiras. Eu lembro até quando ele foi emprestado para o América, né, em 2020, onde ele jogou muitas partidas, mas acabou não indo bem, né? Em 2020 mesmo, 51 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele começa o ano como titular e acaba perdendo a titularidade, mas todo jogo ele entrava, né? Então acabou que somou um número muito alto de partidas, mas só 4 gols, né? O que contrasta muito com um centroavante, faz muita diferença. O destaque dele foi pelo Londrina em 2019 Série B, 5 gols em 17 partidas. No Palmeiras apenas um jogo como profissional. Então, enfim, eu acho que seria uma aposta, né? Talvez, por exemplo, você precisando de um centroavante para o lugar do Nicolas, que ainda não chegou, né, no nome de peso para essa função, para ser um reserva, por exemplo, não sei até que ponto seria uma baita contratação, melhor do que nada. Talvez um contrato ali de produtividade mesmo, faltando aí
3 meses para o fim, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses ali para ele jogar. E aí, se for bem, tem uma renovação automática para o ano que vem, se não, procurar outro clube. Tem muito potencial, mas não tem demonstrado isso, pelo menos nesse último ano, né? Não foi muito bem não. Tanto pelo Primavera quanto Ituano, apenas 3 gols e 2 assistências em 32 jogos disputados. Se fosse um ponta, tudo bem. Agora, para centroavante, eu acho que o Paysandu já sofreu demais com outros atacantes, né? E aí você ir para mais uma aposta, eu sinceramente fico com o pé atrás em relação ao jogador. Tá? Que o desempenho dele também na Série B e na Série C, analisando aqui, parece até que ele cai bastante pelo lado direito também, né? Então, não acompanhei de perto, né, o jogador, então pode ser que até faça uma função mais de lado também, ponta direita, enfim, mas seria muito mais centralizado. 1,83 m destro, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E aí, outro que foi especulado, muito mais um ponta mesmo, né, o Pedro Vitor, foi muito bem pelo Remo em 2023 e 2024, ajudou o rival a subir ano passado da Série C para a Série B, onde somou 8 gols na passagem dele pelo Remo em exatas 48 partidas, além de 6 assistências. Foi um bom desempenho dele por lá, estava emprestado na ocasião pelo Fortaleza, onde foi vendido, onde foi de graça, melhor dizendo, para o futebol coreano, onde soma bons números nessa atual temporada. Grande maioria dos jogos sendo titular, 23 jogos, 4 gols e 2 assistências na segunda divisão do futebol sul-coreano, né? Tá aqui o desempenho dele, então, de 24 jogos na liga, 19 como titular, média de 69 minutos por jogo, também como um ponta direita, né? Tá aqui bem parecido também o mapa de movimentação em relação ao que era ano passado, ó, na Série C, ponta direita, caindo poucas vezes também pelo lado esquerdo. Série C do ano passado, 17 jogos, 3 gols e 2 passes. Na Série B de 2022, onde foi bem pelo Náutico também, né? Metade dos jogos como titular foram 2 gols e 2 assistências, caindo também pelo lado esquerdo do campo, né? Que foi a única participação que ele teve na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, apesar dessa especulação recente, eu não acho um negócio fácil, até porque vai lembrar que ele tem contrato, né, até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, eu acho pouco provável, até porque lá na Coreia também está no meio da temporada, não terminou e aí vai ver se vai ficar ou não, está no meio do ano, ele sair e procurar um novo clube, né? Inclusive, a última partida dele foi nesse final de semana, no último dia 16. Então, assim, eu acho bem difícil desse negócio acabar saindo, a não ser que tenha uma pequena compensação financeira e o Paysandu já tenha chegado, né, a um pré-contrato com ele, que não é a informação que nós temos, ainda não chegou a esse nível, apenas uma especulação inicial, mas ainda assim, né, acho que poderia sim ser um bom jogador, já está adaptado também, né, à cidade, já chegaria também, já tendo disputado a Série B, o Campeonato Estadual, enfim, acho que seria uma boa questão e deixaria o torcedor rival bem revoltado, né, com o Pedro Vitor, que tem uma identificação também com o Remo. Então vamos ver como que ficaria essa história, mas analisando somente a questão do jogador, acho que sim, pode ser uma boa. Acho que o Cedric também aqui para lateral direita até que dá para quebrar o galho. O Léo Passos vai depender muito qual vai ser a condição, se ele está jogando mais centralizado mesmo, se vai ser um ponto, enfim. Mas quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer desses nomes aqui no canal. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final, que já trouxemos recentemente, e nos vemos numa próxima. Valeu!